atributo de Deus. Quando nós olhamos no versículo 16, e logo em seguida ele expõe, mediante dois argumentos. O primeiro argumento do Salmo é que Deus está presente em todo lugar, portanto Ele tudo sabe. Segundo, é que Ele nos formou, Ele nos criou e nos formou, porquanto Ele nos conhece completamente em qualquer aspecto. Deus nesta manhã te conhece no aspecto físico. Deus nesta manhã te conhece no aspecto psíquico. Deus nesta manhã te conhece no aspecto social. Deus nesta manhã te conhece no aspecto funcional. E Deus te conhece no aspecto espiritual nesta manhã. E eu me sinto um gozo tão grande nesta manhã em falar isso, porque eu sei que Deus me conhece. Ele conhece você também, minha irmã. Ele conhece você, meu irmão. E por isso Ele lhe trouxe aqui nesta manhã. Ele lhe deu saúde. Um simples distúrbio intestinal poderia tirar qualquer um de nós dessa reunião. Uma dor de cabeça, uma dor de dente, uma cólica. Mas o Senhor que lhe conhece, Ele te guardou nesta manhã. Tu teve uma noite abençoada, feliz na presença de Deus. E nesta manhã tu estás aqui para adorar e glorificar o nome do Senhor, do nosso Deus. Na introdução desse salmo, irmãos, me lembro de um famoso rabino judeu que viveu no século 7. E ele escrevendo, ele disse: o salmo de número 137 é o mais glorioso e excelente de todos os livros dos Salmos. O não menos famoso pregador inglês, Spurgeon, ele expressou a seguinte maneira: é um dos mais notáveis hinos sacros. Ele canta a onisciência e a onipresença de Deus. Diante desse tão maravilhoso, irmãos, salmo, que é conhecido por muitos teólogos como o salmo do conhecimento de Deus. E nele aprendemos formas diferentes que ninguém se escapa da presença de Deus. Do versículo 6 ao versículo de número 11. E o salmista refere-se várias vezes o seu relacionamento com Deus, o qual veremos alguns exemplos dentro dos versículos que se seguem. Do versículo 1 nós podemos entender. Primeiro o salmista olhou, viu, analisou, e ele trouxe uma palavra para mim e para você nesta manhã. Sabe o que ele disse no versículo 1? Ele disse: Senhor, tu me sondaste. Eu sei que aqui tem muitos mestres de obra, construtores. A primeira coisa, o terreno está bonito, se plana, mas de repente, para nós construir um prédio, ele tem que ser sondado. A igreja de Uberlândia, a qual eu fui criado até os meus 20 e poucos anos, depois da 24 eu saí para a obra. Naquela época, a igreja de Uberlândia, para construir, foi um desafio muito grande, e era uma das maiores igrejas do momento, para 6.500 pessoas sentadas. E tinha um engenheiro por nome Dr. Zambujo, ele era presbiteriano, e deu toda a assistência pastoral para Uberlândia. E a primeira coisa que fez naquele terreno ali era brejo, era um córrego ali, hoje a Avenida Rondon Pacheco, é a minha cidade, a minha igreja. Eu amo muito aquele lugar, minha família está toda ali. Eu já tenho 24 para 25 anos que saí de lá. E começou aquele trabalho, aquela empolgação, e todo mundo participava da construção. Mas começou a fazer a sondagem, porque precisava conhecer. De repente começa aquelas brocas a perfurar, e saía plástico, saía barro e coisas semelhantes assim. E de repente eles colocou um martelete para bater na rocha. E foi batendo, e de repente, quando bateu naquela rocha, rompeu-se a rocha. E bateu numa rocha mais firme. E os mestres, os técnicos daquela máquina dizem: alcançamos rocha firme, não precisa bater mais. Ligou para Brasília e veio imediatamente. Ele sentou perto e ficou analisando aquele pó que saía. Pegou na mão, amassou, sorriu e disse: a rocha é falsa. Mas o técnico aproximou dele e disse: não, a rocha é verdadeira. Ele disse: eu quero somente o seguinte: você vai bater 10 vezes para mim o martelete.
E se 10 vezes ela não romper, eu te pago todo o seu trabalho. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, 4 vezes. Na 8ª vez, houve como se fosse um estrondo. Tom. E o doutor Aziambu disse: solta o cabo de aço. E foi soltando, soltando, soltando. Ele disse: passou uma corrente d'água. De repente, tom. Ele disse: agora encontramos rocha verdadeira. Sabe o que Deus faz na minha vida e na sua vida? Ele nos dá um impacto. E às vezes nós ficamos: meu Deus, o que é isso que Deus está fazendo comigo? Por que Deus está me provando numa hora desta? Porque Deus tirou meu salário, porque Deus tirou meu filho no momento que eu mais precisava, porque Deus fechou todas as portas para mim. Deus está te sondando. Aleluia! E logo em seguida, no mesmo verso, depois de sondado, aí Davi olhou para Deus: Deus, Senhor, tu me conheces. Aleluia. Deus te sonda, meu irmão. Deus te prova naquilo que você mais ama, para ver se naquele momento você vai glorificar e bendizer o nome dele. E depois de ser sondado, às vezes Deus usa o pastor da igreja para dar um apertinho em você, porque Deus quer saber se você realmente é humilde ou se você perdeu tudo aquilo que Deus te deu. Entra a enfermidade lá no teu lar, na tua casa, junto de ti, coisa que você nunca, meu Deus, mas eu nunca pensava em passar isto, mas estou passando. Deus quer saber se nesse momento você adora Ele mesmo, meu irmão. Aleluia! É bom adorar a Deus com a barriguinha cheia, roupa boa, carro bom, apartamento bom, serviço bom. Mas de vez em quando Deus tira tudo e Ele quer ver se você adora Ele em espírito e em verdade. Quantos crentes nesta manhã levantam a tua mão e adoram o nome do Senhor? Tu me conheces. Glória a Deus, glória ao Senhor Jesus. Há uma alegria nesta manhã. E você pode compartilhar isso juntamente comigo, porque Deus te conhece. Aleluia. Isso aqui é uma certeza maravilhosa. Quando a nossa irmã cantora dava aquele testemunho da menina, eu louvei a Deus. Deus conhecia ela. 17 anos, mas estava pronta para ir morar com o Senhor, nosso Deus. Graças a Deus que não levou daquele que tinha 30, mas às vezes não estava pronto para ir morar com o Senhor, o nosso Deus. Porque Deus não tem prazer na morte do ímpio, e sim do justo. Aleluia. Mas escute bem. Quando fala de conhecimento de Deus, vocês conhecem o pastor Alves, também conhecem muito o pastor Donanel Caminho. Eu trabalhei com ele durante 4 anos. Ele foi meu pastor e é meu amigo e meu pastor até hoje. Ele é pastor de alma, eu tenho uma alma e ele nunca vai deixar de ser meu pastor. Eu sempre digo isso para ele. É um companheirão, um amigo que eu tenho. E na época eu estava trabalhando com ele, um dia ele me ligou e disse: olha, vem cá rápido. Eu preciso que você viaja no meu lugar. E lá é o seguinte: a igreja é exigente, os obreiros é exigente, e é capaz que na hora que você chegar lá, o pastor vai te mandar de volta. Porque ele está esperando a mim, mas o presidente precisou de mim, eu não vou falar nada com o presidente, porque eu vou me queimar, então você viaja. Falei: e aí, pastor, como que eu faço? Ele disse: olha, eu vou só te dizer uma coisa como amigo. Para você sair bem lá, ou mesmo uma vez você tem que entregar mais do que eu. Quem vai substituir tem esse dever de pregar mais do que aquele que eles esperavam. Senão você vai voltar queimado.